Senhoras e senhoras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a este meio de comunicação. Meus caros, no vídeo de hoje eu tratarei com vocês a respeito das alterações que ocorreram no Código de Trânsito Brasileiro. Sim, alterações essas decorrentes da Lei 14.071 de 2020. Código de Trânsito Brasileiro referente a validade, pontuação, porte, uso de cadeirinha, assim como também notificações, certo? Então, senhores, sem mais delongas, vamos então tratar do tema a respeito da validade da carteira de habilitação, certo? Então, para tornar o vídeo mais dinâmico também, eu apresentarei para vocês como era e como fica uma tabelinha, certo? Então vamos agora acompanhar a tabela da validade da habilitação. Acompanhem. Validade. Como era antigamente, antes da lei, a validade ela era de 5 anos para as pessoas que tinham idade até 65 anos. Então, 5 anos até 65 anos. E a validade de 3 anos para as pessoas acima de 65 anos. Isso antes da lei. Bom, e agora com o advento da lei, como fica? Fica da seguinte forma. A validade, ela terá 5 anos para as pessoas que têm idade igual ou superior a 50 anos. Então, 5 anos para a idade igual ou superior a 50. 3 anos para as pessoas maiores de 70 anos. 3 anos maiores de 70 anos. E aqui, uma inovação legislativa que é a seguinte: validade de 10 anos para pessoas com idade inferior a 50 anos. Então, a tabela está aí, voltando para mim. Muito bem, então, referente à validade, esses são os principais pontos que eu gostaria de tratar com os senhores e com as senhoras. Vamos falar agora sobre a pontuação no que trata a perda de carteira. Acompanhe a tabela, vamos lá. Olha aí, que maravilha. Bom, referente à pontuação, perda de carteira, como era antes da lei, o sujeito perdia a carteira com 20 pontos no período de 12 meses, independente da gravidade. Então, 20 pontos em 12 meses, independente da gravidade, certo? Então, isso mudou. A pontuação para a perda da carteira de habilitação, como é que ela ficou? Ficou da seguinte forma. O sujeito perderá a habilitação se ele cometer até 20 pontos no interim de 12 meses, com uma observação. Se dentre esses 20 pontos, ele cometer 2 ou mais infrações gravíssimas. Então, 2 ou mais infrações gravíssimas. 20 pontos, 12 meses, 2 ou mais infrações gravíssimas. 20 pontos. Ele também perderá a habilitação se ele cometer 30 pontos no período de 12 meses com uma infração gravíssima. Então, 30 pontos, 12 meses com uma infração gravíssima. E também o condutor ele perderá a carteira de habilitação se ele atingir 40 pontos em 12 meses sem nenhuma infração gravíssima. Então, 40 pontos em 12 meses, sem nenhuma infração gravíssima. No tocante à questão da pontuação, vale uma observação para os motoristas que exercem atividade remunerada, que tem aquela observação de EAR na carteira de habilitação deles. Para esses motoristas, eles perderão a carteira se eles cometerem um total de 40 pontos em 12 meses em qualquer gravidade. Então, 40 pontos, 12 meses
e qualquer gravidade, certo? Então vamos lá. Voltando aqui, então vamos tratar agora, senhores e senhoras, do porte de documento quando você é abordado pela polícia, enfim, como é que era o procedimento da apresentação do documento e como é que ficou com o advento da lei, certo? Então vamos lá. Mais uma vez uma tabela também. Como era antes do advento da lei? O porte ele era obrigatório. Em alguns estados eles permitiam também a apresentação da CNH digital. Por exemplo, o Detran de São Paulo tem lá o aplicativo que tem a CNH digital. Até o licenciamento hoje em dia também é digital. Tem um QR Code, quando você para, eles vão lá, você mostra o QR Code, enfim. Tá tudo aí, você já é liberado essa documentação no carro, obviamente, se estiver em dia. Então, como era? Anteriormente era obrigatório. E como fica hoje? Hoje, a apresentação do documento, ela é dispensada se houver acesso informatizado para verificar a habilitação, certo? Então hoje, como é que ela está? Ela está dispensada se houver acesso informatizado para verificar a habilitação. Então a questão aqui também do porte de documento é muito simples. Antes era obrigatório, agora ele é dispensado desde que você apresente a carteira em algum documento informatizado que possibilite a informatização do seu documento, tá? Então, vamos agora também ao uso da cadeirinha. Como é que fica e como é que é? Tabela no vídeo. Como era antes do advento da lei? Até 7 anos era obrigatório cadeirinha própria para transporte. Até 7 anos. E como fica com o advento da lei 14.071 de 2020? A cadeirinha ela fica obrigatória para crianças de até 10 anos ou não. Como é que fica então a questão da cadeirinha? Ela é obrigatória para as crianças de até 10 anos ou então para aquelas crianças que não tenham atingido a altura mínima de 1,45 m. Então, hoje ele é obrigatório até 10 anos, ou para aquelas crianças que não tenham atingido a altura mínima de 1,45 m. Bom, voltando aqui para mim, essa é a questão da cadeirinha, e eu também é importante fazer uma ressalva referente a transporte de crianças em motocicletas, certo? Então, a lei também ela trouxe uma regulamentação para transporte de crianças em motocicletas, dizendo que apenas as crianças acima de 10 anos poderão ser conduzidas, ou seja, andar na motocicleta. O último tema que eu quero tratar com vocês é referente à notificação. Quando o guarda lá vai aplicar a multa e o condutor não se encontra no local. Então, normalmente, você recebia uma notificação para em 15 dias apresentar recurso ou a pessoa responsável pela condução do automóvel naquele momento. Hoje em dia, com o advento da lei, não são mais 15 dias. O prazo ele foi dilatado. Então, hoje, a pessoa que recebe uma notificação e não está no momento do ato da infração, ou ainda não é possível parar a pessoa, ela recebe uma notificação para responder em até 30 dias, ok? Então, de 15 dias passou a 30 dias. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, esse era o principal tema que eu gostaria de abordar com vocês hoje. Aqui, mais uma vez, está meu Instagram e aqui o meu Facebook. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo que eu respondo para vocês. A gente vai interagindo por internet também das nossas mídias sociais, ok? Senhores e senhoras, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Cuidem-se.